Língua Portuguesa. Leitura. Livro B. Lição 9, Aula 2. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Prestaram atenção nos rótulos e embalagens de produtos da casa de vocês? E propagandas? Alguma propaganda chamou a atenção de vocês? Praticamente vivemos cercados de propagandas, divulgações. Hoje, por exemplo, recebi em minha casa propaganda de um mercado próximo de onde eu moro. Não é o Mercado Oliveira, que vimos nos textos da aula passada, mas ele também tem algumas ofertas interessantes. Vou mostrar para vocês. Aqui. Tem promoção de tudo, carne, batata, leite. Leite também está em promoção. Mas devemos sempre prestar atenção nas propagandas. Algumas podem ser enganosas, não é mesmo? Quem nunca ficou encantado com o produto que viu na foto, mas pessoalmente ele não era exatamente igual? Ou aquele sanduíche que na propaganda parecia enorme e delicioso e ao vivo era decepcionante e nem era tão gostoso assim. Precisamos estar ligados, verificar se as informações são verdadeiras, se as descrições são possíveis, se as fotos são verdadeiras ou copiadas da internet. Espero que essas promoções do mercado que me enviou a propaganda sejam de verdade. Se for, hoje vou aproveitar e encher minha geladeira de coisas gostosas. Assim que terminar a aula, vou passar lá. Mas agora, vamos à nossa aula. Preparados? Vamos começar. E iniciaremos com algumas perguntas para relembrar o texto da nossa lição 9. Vamos começar? Correção do dever de casa. Coloquem na página 108 e 109 do livro de vocês e me respondam. Qual a validade do produto apresentado na lição 9? Isso mesmo, 3 anos após a fabricação. Então é muito importante olharmos quando esse produto foi fabricado. Geralmente essa data fica localizada no fundo das embalagens. E o fabricante? Quem fabrica o produto Band-Aid? Exatamente, a empresa Johnson & Johnson. Uma empresa que fabrica vários produtos de higiene. E se tivermos alguma reclamação, com quem podemos falar? Há algum canal de comunicação? Exato! Caso tenhamos sugestões, reclamações ou dúvidas, precisamos entrar em contato com o serviço do consumidor através desse número. E embalagem violada, o que seria? Furada, rasgada, amassada? Isso mesmo, qualquer tipo de dano na embalagem. Agora que já relembramos um pouco os textos da embalagem do Band-Aid, vamos à correção da ficha amarela. Ela nos ajuda a sistematizar algumas informações importantes do texto. Vamos à página 110. Na questão A, temos a seguinte pergunta. Quais são as informações que toda embalagem deve ter? Então, quais são as informações essenciais? Toda embalagem deve ter o modo de usar, os ingredientes, as advertências, a data de fabricação e a data de validade. Excelente resposta, Alfa. Realmente o modo de usar, os ingredientes, as advertências, a data de fabricação e a data de validade são informações essenciais em uma embalagem, independente de qual produto for. Na questão B, a pergunta quer saber o público-alvo, ou seja, para quem esse texto foi escrito. O texto foi escrito para pessoas que desejam e precisam comprar curativos. Isso mesmo. O texto foi escrito para pessoas que desejam e precisam comprar curativos. E nessa embalagem do Band-Aid que vimos no texto da lição 9, qual a informação mais importante?
qual informação necessária para que uma pessoa entenda o que é um band-aid? A palavra curativo e o desenho do band-aid. Isso mesmo. A palavra que explica o que é um band-aid é de fato curativo. E a ilustração, como já vimos em outros textos, também é uma maneira de explicar melhor o que é uma coisa. Vamos observar melhor essa embalagem. As letras, palavras, frases nessa embalagem são escritas do mesmo tamanho, com a mesma cor? Não, professora. Tem palavra escrita com letra grande, palavra escrita com letra pequena e algumas coloridas. E por que as palavras estão escritas de tamanhos diferentes? Isso mesmo. Quanto maior for a letra da palavra, mais importante essa palavra é. Quanto maior a letra, mais destaque ela ganha na embalagem. E se ela ganha essa ênfase, é porque é uma informação importante e vai chamar a atenção do público. As palavras com letras grandes são lidas primeiro. Isso mesmo, Beto. Por isso elas estão com letra grande, para chamar bastante atenção. E as cores? Porque tem partes da embalagem que são brancas e outras partes que são coloridas. Muito bem. A parte colorida é a que deve chamar mais atenção. As principais informações. Que informações são essas? O desenho do band-aid, a palavra transparente, a quantidade de band-aid que tem na caixa, o fabricante e as características mais importantes, que o band-aid é confortável e com formato anatômico. Excelente, Beto. E no verso da embalagem? Quais características importantes do produto nós encontramos lá? No verso da embalagem, encontramos as características curativo respirável, mais confortável e formato anatômico. Na embalagem também conseguimos encontrar o modo de uso. Onde podemos encontrar essa informação? O modo de usar está na lateral da embalagem do band-aid. Muito bem. Então já conseguimos localizar essa informação que é muito importante. Agora, olhando com atenção essa embalagem, nós temos uma palavra que sempre aparece na caixa do band-aid além do seu nome. Que palavra é essa? Exatamente, a palavra transparente. Aparece inúmeras vezes na embalagem. Por que essa palavra se repete tanto? Qual o objetivo dessa repetição? Para mostrar que o band-aid é do tipo transparente. Isso mesmo, Alfa. Afinal, ser transparente é uma vantagem. Fica mais discreto o curativo. Não é verdade? Serve para qualquer tipo de pessoa. Assim, encontramos a resposta da letra H da nossa ficha amarela. A palavra transparente é repetida na embalagem porque determina o tipo de curativo, além de ser uma vantagem, pois o curativo, sendo transparente, se torna mais discreto. E a ilustração é importante? Por quê? Qual a importância da ilustração na embalagem do band-aid? A ilustração é importante porque mostra como o produto é antes de abrirmos a embalagem. A ilustração é importante porque mostra como o produto é antes de abrirmos a embalagem. Isso mesmo! Com a ilustração conseguimos ter uma ideia de como é o produto antes de abrir a caixa. Além disso, ela é uma maneira de chamar a atenção para o público. E nessa embalagem do band-aid também temos um texto que não fala do produto. Ou seja, um texto que não traz nenhuma informação sobre o band-aid. Que texto é esse? Muito bem, o texto que fala da instituição Criança Segura. Vamos relê-lo porque essa informação será muito importante para encontrarmos a resposta da questão J da nossa ficha amarela. Vamos à leitura? Criança Segura é uma instituição sem fins lucrativos dedicada à prevenção de acidentes com crianças e adolescentes de até 14 anos.
Com simples atitudes, muitos dos acidentes, como afogamentos, atropelamentos, acidentes de carro, quedas, queimaduras, intoxicações, entre outros, podem ser evitados. Para conhecer os cuidados que você deve ter para prevenir acidentes, acesse o site www.criançasegura.org.br. Agora que já relemos e relembramos o que é o projeto Criança Segura, por que esse texto aparece em uma embalagem de Band-Aid? Por que o fabricante colocou essa informação na embalagem de um curativo? Sim, essa informação foi utilizada na embalagem porque o Band-Aid tem uma parceria com a instituição Criança Segura, ajudando o projeto a partir da venda do produto Band-Aid. Professora, essa parceria acontece porque curativo e acidente de criança têm tudo a ver. Sim, Alfa. Será que se fosse um outro produto, como uma embalagem de arroz, de feijão ou de algum outro alimento, essa parceria aconteceria? Será que se o produto fosse um alimento, o fabricante iria colocar essa informação? Não, a parceria seria com algum projeto contra a fome e a informação seria sobre esse projeto. Isso mesmo, porque fome e alimentos têm a ver. Afinal, o alimento é a maneira de acabar com a fome. Então, alguém pode compartilhar a resposta da letra J para que tenhamos uma resposta organizada? Recebi essa resposta que está excelente. O fabricante colocou a informação sobre o projeto Criança Segura na embalagem de curativo porque ajuda a instituição a partir da venda do curativo. Essa informação foi colocada na embalagem porque curativo e a ideia da instituição possuem relação. Caso a embalagem fosse de um alimento, essa informação não teria essa mesma relação e provavelmente a parceria seria outra, assim como a informação. Um exemplo de uma parceria possível de uma empresa de alimento seria um projeto que ajudasse no combate à fome. Ufa, que resposta grande, não é mesmo? Agora, continuando na página 110, vamos à correção do exercício número 2. Nesse exercício temos 3 produtos: uma bicicleta, um tênis de corrida e um remédio para piolho. 3 produtos totalmente diferentes. A partir desses produtos, a proposta do exercício era que vocês escrevessem palavras ou expressões que convencessem alguém a comprar o produto. Tem que ser uma frase de impacto, convincente, uma propaganda de efeito. Beto, qual foi a frase que você escolheu para incentivar a compra da bicicleta? Não fique parado, venha pedalar com essa incrível e moderna bicicleta. Fiquei com vontade de pedalar. E você, Alfa, que palavras ou expressões usou para divulgar o tênis de corrida? Para chegar primeiro, precisamos desse companheiro inseparável, o novo tênis de corrida Pé de Vento. O Alfa já criou até um nome para o seu tênis: Pé de Vento. Se a pessoa correr como o vento, será uma corrida bem rápida. Só vai dar para sentir o ventinho. Verdade, Alfa. E você? Qual palavra ou expressão você usou para divulgar o remédio contra piolho? Que propaganda de impacto! Seus problemas acabaram! Adeus piolhos com o remédio para piolho! Vocês arrasaram nas propagandas. Eu compraria os 3 produtos, com certeza. Iria pedalar com uma incrível bicicleta, correr bem veloz com o meu tênis de corrida e estaria tranquila e livre de piolhos. Leitura.
Agora que finalizamos nossa correção, vamos aprender ainda mais? Página 117 do livro de vocês. Vamos ler o texto Quedas. Um texto bem sugestivo para uma lição que trouxe uma embalagem de curativo. Vamos continuar de pé, nada de cair. E vamos à leitura. Quedas, Martins d'Alvarez. Toda vez que a tarde cai para na noite rolar, mamãe me põe de joelhos para ao seu lado rezar. No entanto, sempre que caio em alguma atrapalhação, em vez de rezar comigo, mamãe me prega um sermão. D'Alvarez, Martins, No Mundo da Lua, Fortaleza, UFC, 1996. Aqui temos um texto bem curtinho, mas repleto de informações. Para começar, como é organizado esse texto? Em parágrafos ou em versos e estrofes? Isso mesmo, em versos e estrofes. Ele é um poema. E qual é o título desse poema? Exatamente, o título é Quedas. E o que seriam quedas? Cair, se estabacar, ir direto para o chão. Isso mesmo. Vamos ver como essa palavra aparece no dicionário? Significado de queda. Substantivo feminino. Ato ou efeito de cair. Exemplo: levar uma queda. Decadência, ruína. Exemplo: a queda de um império. Baixa repentina e acentuada. Exemplo: a queda da bolsa. Queda de água. Exemplo: cachoeira. Queda de braço. Exemplo: a brincadeira queda de braço. Muitos podem ser o uso e o sentido da palavra queda. O significado 1, ato de cair, é exatamente o que o Alfa disse, cair no chão. É o sentido que mais usamos, inclusive. Ato ou efeito de cair, levar uma queda. Já o segundo sentido tem a ideia de decadência, de algo que perdeu a importância, perdeu o sucesso, de simplesmente deixar de existir. A queda do Império Romano, ou seja, o fracasso dele, que fez com que ele deixasse de existir. Decadência, ruína, exemplo, a queda de um império. E o terceiro significado é referente a uma baixa repentina, como a queda da bolsa. Baixa repentina e acentuada, exemplo, a queda da bolsa. Queda da bolsa? É a queda da bolsa no chão? Não, Alfa. Essa bolsa não é o objeto bolsa que usamos para carregar coisas. Essa bolsa do exemplo dado é a bolsa de valores. Ah, uma bolsa que carrega muito dinheiro, então. Quase isso, Alfa. A bolsa de valores é um local destinado a negociações de compra e venda de empresas e de partes das empresas. Então, baixa na bolsa ou queda na bolsa quer dizer que as ações perderam o valor, que aquela empresa perdeu o valor. E sobre a queda, o dicionário ainda trouxe mais duas definições para a palavra. No significado 4 e 5, a palavra queda tem o sentido de cachoeira e brincadeira de queda de braço. Queda de água, exemplo, cachoeira. Queda de braço, exemplo, a brincadeira queda de braço. Nossa, uma única palavra pode ter vários significados. Verdade, Beto, nossa língua é muito rica. Voltando ao nosso texto, que também é rico, já sabemos que ele é uma poesia. Já sabemos que seu título é Quedas. E seu autor? Quem escreveu esse texto? Isso mesmo, Martins d'Alvarez. E de onde tiramos esse texto? Além dele estar no nosso livro escolar, onde mais ele está? Isso mesmo, saiu do livro No Mundo da Lua. Onde esse livro foi publicado? Foi publicado em Fortaleza pela editora UFC e no ano de 1996. Muito bem, que rapidinho!
Alfa já respondeu onde, por quem e quando o livro No Mundo da Lua foi publicado. Reunimos informações importantes sobre o texto. Agora vamos analisá-lo. Vamos reler a primeira parte. Toda vez que a tarde cai para na noite rolar, mamãe me põe de joelhos para ao seu lado rezar. A tarde cai? Como que ela cai? A noite rola? Ela é bola? Não, Alfa. Cair e rolar estão sendo usados em outros sentidos. A tarde cai no sentido de a tarde acaba. A tarde vai embora para a noite chegar. E a noite rola no sentido de estar acontecendo. Mas afinal, a mãe reza com o menino de tarde ou à noite? À noite, porque a tarde já foi embora e a noite está acontecendo. Muito bem, Beto, isso mesmo. E qual é a principal informação dessa primeira parte do texto? Isso mesmo, que na parte da noite, a mãe põe o menino de joelhos ao seu lado para rezar. Agora vamos analisar a segunda parte do texto. No entanto, sempre que caio em alguma atrapalhação, em vez de rezar comigo, mamãe me prega um sermão. Nalguma? Que palavra é essa? Nunca vi. Alfa, nalguma, na verdade, não é uma palavra, mas sim a soma de duas palavras que seriam em alguma. No texto lemos nalguma, porque foi assim que o menino falou. Já perceberam que às vezes juntamos palavras? Falamos duas juntas? Então, foi exatamente isso que aconteceu com a palavra nalguma. Na segunda parte do texto, qual informação principal encontramos? Que o menino é atrapalhado. Sim, ele é atrapalhado. E por conta dessa atrapalhação, ele acaba que não reza, mas sim ganha sermão. Prega sermão? Mas sermão não é prego. Sim, o pregar foi utilizado no sentido figurado. É pregar no sentido de dar um sermão. Ou seja, ter uma conversa muito séria com o menino. Temos que estar atentos para nossa língua não pregar uma peça na gente. Pregar uma peça? Isso. Se não estivermos atentos, caímos na armadilha da nossa língua. E aí confundimos tudo. A língua nos prega uma peça. E para não confundirmos nada sobre o nosso texto, vamos reler e prestar bastante atenção em como devemos ler e em todas as informações. Toda vez que a tarde cai para na noite rolar, mamãe me põe de joelhos para ao seu lado rezar. No entanto, sempre que caio em alguma atrapalhação, em vez de rezar comigo, mamãe me prega um sermão. E vocês? Costumam cair muito? Compram muito band-aid? Eu sempre ralo meu joelho e minha mãe coloca o remédio e o band-aid para proteger meu machucado. Eu me machuco às vezes quando estou correndo muito rápido. Já quebraram alguma parte do corpo? Já se machucaram alguma vez a sério? Eu já quebrei um braço. Usei gesso algumas semanas. Tadinho, Alfa. E doeu? Só na hora. Cair é algo que pelo menos uma vez na vida já aconteceu com todo mundo. Imagina quando encontrarmos uma pedra no meio do caminho. Pior ainda, não é mesmo? Fluência de leitura. Isso mesmo, Alfa. Vamos conhecer e ler o poema? Observem como eu vou ler. Prestem atenção na entonação, no ritmo e como a leitura da poesia será feita. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra.
tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Perceberam quantos detalhes esse poema nos traz? Estrofes, versos, rimas, pontuação, elementos que fazem toda a diferença na hora da leitura. Perceberam que tinha uma pedra no meio do caminho? Foi repetida várias vezes. Igual a palavra transparente na embalagem do Band-Aid. Isso, Alfa. Aqui a frase tinha uma pedra no meio do caminho foi repetida várias vezes para dar ênfase. Mas será que é só uma pedra que encontramos no caminho? Uma coisa é o poeta escrever o poema, a outra é o leitor interpretar. Poema é assim, ele fica aberto. Cada um pode interpretar conforme o seu entendimento. A pedra pode ser um problema, uma pessoa, um obstáculo qualquer. Professora, o que é retina e fadigada? Retina é uma parte do nosso olho. Fatigada é o mesmo que cansada, ou seja, o olho cansado. Prestem atenção aqui. No poema, o verbo tinha apareceu muitas vezes, mas além dele, aparecem alguns outros verbos. O verbo é um elemento muito importante na nossa língua para nos comunicarmos. Então, vamos aproveitar para treinar a conjugação de alguns verbos? Abram o livro de vocês na página, aqui mesmo, na página 117, e conjuguem comigo os verbos crer, perder e destruir no presente do modo imperativo. Vamos conjugar esses verbos com a intenção de dar uma ordem, instrução ou conselho, já que o imperativo é usado com essa função. Ah, e não se esqueçam, no imperativo, os pronomes pessoais ficam após o verbo. Canta tu e não tu canta. Não esqueçam disso e vamos começar. Como fica o verbo crer? Crê tu, creia você, creamos nós, crede vós, creiam vocês. Alfa, por favor, monte uma frase com o verbo crer no imperativo. Creiam vocês na verdade? Muito bem. O próximo verbo é perder. Como ele fica conjugado no imperativo? Perde tu, perca você, percamos nós, perdei vós, percam vocês. Agora é sua vez, Beto, uma frase com o verbo perder no imperativo. Percamos nós a vergonha. Excelente! E como estamos conjugando o imperativo, a entonação tem muita importância. Vocês sabiam que quando usamos esses verbos na forma negativa, ou seja, com o não na frente, ele é conjugado diferente? Isso mesmo. Quando usamos o não, conjugamos os verbos no modo imperativo negativo. Vamos treinar? Verbo perder. Como será que fica? Não percas tu, não perca você, não percamos nós, não percais vós, não percam vocês. E aqui está o verbo destruir. Podemos começar? Não destruas tu, não destrua você, não destruamos nós, não destruais vós, não destruam vocês. Muito bem, pessoal. Resumo da aula. Assim, chegamos ao final de mais um dia de muito aprendizado. Vamos relembrar tudo que vimos hoje? Hoje treinamos maneiras de convencer alguém a comprar um produto. Lemos o segundo texto da lição 9, que tem como título Quedas. Vimos alguns significados e usos da palavra quedas. Lemos o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Conjugamos os verbos crer, perder e destruir no presente do modo imperativo.
Foi um dia repleto de aprendizado. Agora nosso encontro é na próxima aula para aprender ainda mais. Espero vocês, até lá!